Como identificar os traumas de infância e enfrentar as sombras que muitas vezes nos assombram ao longo da nossa vida. Muitas pessoas carregam na sua história de vida experiências dolorosas e traumáticas que tiveram um impacto significativo no seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social. Estes traumas podem estar presentes na vida adulta, afetando comportamentos, pensamentos e emoções, tornando difícil lidar com situações cotidianas e o relacionamento com outras pessoas. Neste vídeo vamos explorar formas de identificar estes traumas relacionados com a ansiedade e como enfrentá-los, para superarmos as sombras do passado e alcançarmos uma vida mais saudável e plena. Então vem comigo nesta jornada de autoconhecimento e cura interior. Olá, eu sou a Renata. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris. Para começarmos, vamos saber o que é um trauma de infância. Um trauma de infância é um evento ou situação que pode ser perturbador e que ocorreu durante a infância. Estas situações podem afetar negativamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança. Os traumas da infância podem incluir abuso físico, sexual ou emocional, negligência, violência doméstica, morte ou perda de um ente querido, separação dos pais, desastres naturais, entre outros. Os traumas da infância podem ter um impacto significativo na vida de uma pessoa, mesmo na vida adulta. Eles podem afetar o comportamento, o pensamento e as emoções e levar a dificuldades em relacionamentos, no trabalho e na vida diária. Um trauma de infância é como um brinquedo que recebemos no Natal e que se partiu logo no primeiro dia. Isto até pode parecer uma coisa sem importância, mas se guardarmos estas lembranças negativas por muito tempo, pode acabar por influenciar negativamente por muito tempo, podendo até influenciar na maneira como nos sentimos em relação a receber presentes, ou até mesmo em relação a confiar nas pessoas. Por isso, o tratamento dos traumas de infância é importante para ajudar a pessoa a superar os efeitos negativos dos traumas e alcançar uma vida saudável e plena. E como é que os traumas da nossa infância podem influenciar na nossa vida adulta? Podem influenciar na nossa confiança. Uma criança que foi abandonada ou traída na infância, em adulto pode ter dificuldade em confiar nos outros. Podem influenciar na nossa autoestima. Uma criança que foi duramente criticada ou rejeitada pelos pais, em adulto pode se sentir inútil, inadequado e com baixa autoestima. Estes traumas também podem influenciar nos nossos relacionamentos. Uma criança que foi isolada ou negligenciada na infância, em adulto pode ter dificuldade em se relacionar com os outros. Podem influenciar nas nossas emoções. Uma criança que foi ridicularizada ou punida por manifestar os seus sentimentos na infância, em adulto pode ter medo em ser vulnerável ou de mostrar emoções. Pode ainda influenciar na forma como resolvemos os nossos problemas. Uma criança que nunca aprendeu habilidades saudáveis de enfrentar situações na infância, em adulto pode ter dificuldade em lidar com conflitos ou situações de stress. E como podemos identificar um trauma de infância? Existem alguns sinais que nos podem indicar traumas de infância, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldades em construir relacionamentos saudáveis, problemas de confiança, comportamentos de evitação, problemas com o sono e flashbacks de memórias intensas de traumas, entre outros. Mas hoje vamos entrar em mais detalhe nos problemas da ansiedade. A ansiedade pode se manifestar de muitas maneiras, como o medo, situações sociais, ataques de pânico, preocupação constante ou fobias. Um exemplo: uma criança que viveu num ambiente doméstico violento, com pais que frequentemente brigavam e se agrediam, a criança exposta a esta situação de conflito e violência pode ter desenvolvido uma sensação constante de medo e ansiedade, mesmo quando não está diretamente envolvida nas brigas. Como resultado, esta criança pode ter crescido com dificuldades em lidar com situações de conflito e stress, apresentando uma tendência a se sentir ameaçada e a reagir de forma ansiosa, mesmo em situações que não oferecem perigo real. A ansiedade é um problema sério e pode manifestar-se em sintomas físicos também, como sudorize, tremores, palpitações e tensão muscular, ou mesmo sintomas emocionais como nervosismo, medo, insegurança e preocupação excessiva. E como podemos identificar a ansiedade proveniente de traumas da infância? Uma das formas é refletir sobre a infância. Podemos tentar recordar os momentos que possam ter sido difíceis ou perturbadores, mesmo que possam parecer pequenos ou insignificantes agora, ou se houve algum evento em particular que tenha deixado alguma marca duradoura em nós. Mas também podemos perguntar a nós mesmos: há momentos específicos da minha infância que me lembro com emoções negativas intensas?
Há algum medo ou fobia que eu tenho e não sei explicar a origem? Há alguma memória ou evento na minha infância que eu evito pensar ou falar? Eu sinto que tenho padrões de comportamento ou pensamentos que são prejudiciais para mim, mas que não consigo mudá-los. Eu tenho dificuldade em lidar com certas emoções, como a raiva, tristeza ou medo? Eu sinto-me desconfortável ou envergonhado ao falar sobre a minha infância ou sobre a minha família? Eu tenho sentimentos de culpa, vergonha ou inadequação frequentes, mesmo sem motivo aparente? Estas perguntas podem ajudar a trazer à tona lembranças e emoções que podem estar relacionadas com traumas da infância. Outra forma é observar os nossos padrões de comportamento. Se notarmos que temos comportamentos ou pensamentos recorrentes que parecem limitar a nossa vida de alguma forma, isto pode ser um sinal de um trauma de infância adjacente. Devemos observar em nós mesmos comportamentos do tipo: comportamentos de evitação, evitar situações que possam desencadear a ansiedade, como eventos sociais, medos específicos ou qualquer coisa que nos traga memórias do trauma. Hipervigilância. Estar sempre em estado de alerta e vigilância, mesmo em situações que não apresentam ameaças reais. Irritabilidade. Reações exageradas a situações que não parecem ser um grande problema para outras pessoas. Preocupação excessiva. Preocupação constante com o futuro, com coisas que podem acontecer ou não. Pesadelos. Sonhos vividos e perturbadores que podem ser relacionados ao trauma. Sensação de desesperança. Sensação que as coisas nunca vão melhorar, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam positivas. Outra forma, prestar atenção aos gatilhos emocionais. Se houver certas situações ou pessoas que nos deixam especialmente ansiosos, estressados, irritados ou tristes, isto pode estar relacionado com um trauma de infância. Neste caso, podemos observar situações que nos relembram o evento traumático da infância, como lugares, cheiros ou sons específicos. Sentimentos de insegurança ou vulnerabilidade, especialmente em situações que nos sentimos impotentes ou sem controle. Situações de conflito ou stress, especialmente aquelas que desencadeiam sentimentos de desespero ou desamparo. Mudanças significativas na vida, como perda de emprego, morte de um ente querido, mudar de país ou divórcio. Grandes desafios, como mudar de carreira ou assumir novas responsabilidades. Ansiedade relacionada com uma fobia específica ou um evento futuro, como voar de avião, falar em público ou a preparação para uma cirurgia. Não esquecer que identificar um trauma de infância pode ser um processo delicado e que é importante enfrentar estas questões de forma saudável e produtiva. E como podemos tratar os nossos traumas de infância relacionados com a ansiedade? Podemos tratar os traumas de infância de várias maneiras. Arte-terapia. Para quem gosta de artes, a arte-terapia é uma ótima escolha. Pode ajudar a expressar emoções e sentimentos difíceis por meio de desenhos, pinturas, esculturas ou escrita. A expressão artística é um meio de comunicação e compreensão de questões emocionais. O objetivo é permitir que nós nos expressamos de forma livre e sem pressão de ter de falar ou explicar os nossos sentimentos com palavras. E pode ajudar a acessar as emoções e sentimentos que estão profundamente enraizados e difícil de expressar verbalmente. A arte-terapia pode ser uma abordagem muito eficaz para nos ajudar a lidar com os nossos problemas emocionais, pois oferece um espaço seguro e não julgador para a expressão criativa e a exploração de questões pessoais. Jogos de tabuleiros. Os jogos de tabuleiro são uma ótima ferramenta para relaxar e que nos ajudam a reduzir a ansiedade. Além disso, alguns jogos de tabuleiro exigem que os jogadores trabalhem em equipa, o que nos ajuda a desenvolver habilidades sociais e a melhorar a nossa autoestima. Alguns jogos de tabuleiro foram desenvolvidos para nos ajudar a lidar com traumas e ansiedade. Por exemplo, o jogo Mindfulness Game é um jogo de cartas projetado para ajudar a reduzir o stress e a ansiedade, usando técnicas de meditação e mente plena. Outro jogo é Emoções e Expressões, que ajuda os jogadores a identificar e expressar emoções de forma saudável, o que pode ser útil para aqueles que estão a lidar com traumas. Vale a pena experimentar, especialmente para ajudar a identificar traumas de infância e a trabalhar as emoções em crianças e em adultos. Dança-terapia. A dança pode ser uma forma de expressar emoções que são difíceis de colocar em palavras. Pode ser uma maneira divertida e eficaz de libertar emoções presas relacionadas com traumas de infância. Pode ser feita com aulas ou em casa, simplesmente a dançar livremente em casa.
A dança livre tem como foco o movimento e a expressão livre. Não temos de nos preocupar com a técnica ou forma. Além disso, a dança pode ajudar a melhorar o humor e a reduzir os níveis de stress e ansiedade. Em resumo, a dança pode ser uma forma eficaz e divertida de tratar traumas da infância e ansiedade, ajudando a libertar emoções reprimidas, reduzir a ansiedade e a melhorar o humor, apenas só dançando. Terapia do riso. O riso pode ser um poderoso remédio para a cura dos traumas. O riso pode ajudar a reduzir a tensão e o stress, libertando endorfinas e reduzindo a tensão muscular e promovendo uma sensação de bem-estar. Isso pode nos ajudar a nos sentirmos mais relaxados e menos ansiosos. O humor pode ajudar a diminuir a intensidade emocional do evento traumático e a permitir que lidemos com ele de uma maneira mais positiva e construtiva. O riso pode ser uma forma de expressar emoções reprimidas e reduzir a sensação de isolamento, criando um ambiente de conexão e empatia com outras pessoas, pois não nos costumamos rir sozinhos. Trabalhar com cristais. Os cristais podem nos ajudar na cura de traumas, pois eles emitem uma energia que ajuda a equilibrar os chakras e a trazer um sentimento de paz e calma. Alguns cristais que podemos usar. Quartzo rosa. Ajuda a promover o amor próprio e a autoestima, além de trazer uma energia calmante e reconfortante. Ametista. Ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade, além de promover um sono tranquilo. Água marinha. Ajuda a reduzir o stress e a ansiedade, além de trazer uma sensação de paz e clareza mental. Podemos usá-los como joias, colocá-los em pontos específicos do nosso corpo ou simplesmente trazê-los no bolso. Eu costumo trazer os meus no bolso. Práticas de conexão com a natureza. Estar em contacto com a natureza ajuda a reduzir a ansiedade e a promover a sensação de bem-estar. Isso ocorre porque a natureza tem um efeito calmante no nosso sistema nervoso, ajuda a reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca e os níveis de hormônios do stress. A natureza também ajuda a lembrar das coisas simples e belas da vida, ajuda a colocar as preocupações em perspectiva e a diminuir a intensidade dos traumas relacionados com a ansiedade. Por isso pode ser uma ferramenta útil na recuperação emocional. O contacto com a natureza pode ser feito através de atividades físicas, como caminhadas na natureza, ou jardinagem, ou até mesmo só a contemplação da natureza. Práticas de autotransformação com o yoga. O yoga pode nos ajudar a desenvolver a consciência corporal, promover o relaxamento e a reduzir a ansiedade. Para além disso, o yoga também nos pode ajudar a trabalhar as emoções negativas e a desenvolver a autoestima e a autoconfiança. Cura energética. As técnicas de cura energética, como o Reiki, podem ajudar a libertar bloqueios emocionais e energéticos associados aos nossos traumas de infância. A meditação. A meditação pode ajudar a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade, permitindo-nos conectar com a nossa essência espiritual. A meditação ajuda a diminuir a atividade do sistema nervoso simpático, que está associada à resposta de luta ou fuga do nosso corpo. Desta forma, a meditação ajuda a reduzir o stress e a ansiedade. Enfrentar os traumas de infância pode ser um processo difícil, mas é um passo importante para lidar com a ansiedade que esses traumas nos podem causar. Existem muitas abordagens diferentes para tratar estes traumas, incluindo terapias, arte-terapia, conexão com a natureza, entre outros. Abordei apenas aqueles que eu achei mais relevantes. Não há uma solução única para todos. Cada pessoa pode encontrar a sua própria forma de lidar com estas questões. O importante é buscar ajuda e se permitir o tempo necessário para curar estas feridas emocionais. É de lembrar que não estamos sozinhos e que há muitos recursos disponíveis para ajudar e superar os traumas de infância e encontrar a paz interior. Obrigada por assistir. Espero que tenha sido útil. Gratidão, gratidão, gratidão.